No final de semana de novembro de 2013, o mundo foi surpreendido pela trágica e repentina perda do adorado ator Paul Walker. Conhecido por seu papel em Velozes e Furiosos, sua vida foi abruptamente interrompida em um acidente de carro, causando choque na indústria do entretenimento e em seus fãs. Com corações partidos, milhares de fãs de todo o mundo lamentaram sua morte e prestaram homenagens no local do trágico acidente, que tirou a vida de Paul Walker e seu amigo Roger Waters. Amigos, familiares e apoiadores se reuniram para homenageá-lo. No dia 30 de novembro de 2013, a instituição de caridade Reach Out Worldwide, da qual Paul Walker fazia parte, organizou um evento para arrecadar fundos em prol das Filipinas. Paul Walker e seu amigo Roger Waters decidiram dar uma volta em um carro esportivo. Waters é um ex-piloto de corrida profissional e assumiu o volante de uma Porsche Carrera GT vermelho de 2005. Era por volta de 3h30 no horário do Pacífico, na Rua Hércules, em Valência, no bairro de Santa Clarita, Califórnia, quando eles começaram a viagem. Paul não tinha a menor ideia de que essa carona se transformaria em uma terrível tragédia. Segundo informações do oficial do Condado de Los Angeles e do gabinete do legista, o seguinte ocorreu: Rodas estava dirigindo o carro a uma velocidade superior a 100 milhas por hora, equivalente a 160 km por hora, descendo a rua Hércules em Valência. No entanto, o limite de velocidade na área era de 45 milhas por hora, equivalente a 72 km por hora. Por razões ainda desconhecidas, ele perdeu o controle do veículo. O carro girou e bateu na calçada do lado direito da rua. O lado do motorista colidiu com uma árvore e um poste de iluminação pública. A força da colisão fez o veículo girar novamente e desta vez o lado do passageiro bateu na árvore. As imagens do local do acidente mostraram que cerca de minutos após a colisão, o carro explodiu em chamas devido ao impacto. A força da colisão foi tão intensa que quase partiu o poste ao meio. O som do acidente foi audível por pessoas que estavam a 500 metros de distância, no evento de caridade, às 15h31. O número de emergência foi chamado e os bombeiros do Corpo de Bombeiro de Condado de Los Angeles chegaram ao local. O departamento do xerife do condado também respondeu ao acidente trágico. Posteriormente, ambos os passageiros foram declarados falecidos. O relatório do legista do Condado de Los Angeles indicou que Paul Walker faleceu devido a uma combinação de exposição térmica e lesões por impacto traumático. A gravidade das queimaduras que ele sofreu impossibilitou a identificação de seu corpo por meios visuais. Além disso, seus órgãos não estavam em condições adequadas para doação. O acidente resultou em várias fraturas em todo o corpo, incluindo mandíbula, clavícula e braço esquerdo. O relatório da autópsia também revelou a evidência de uma pequena quantidade de sebo em sua traqueia, indicando que ele ainda estava vivo após o impacto inicial. Por outro lado, Rodas sofreu lesões traumáticas no pescoço, cabeça e peito, e faleceu logo após o acidente. Os resultados da investigação revelaram que não foram encontrados vestígios de drogas ou álcool no corpo de nenhum dos indivíduos envolvidos. Os investigadores de cena do crime concluíram a investigação no local e descobriram que parte do veículo estava faltando. Poucos dias depois, 2 homens foram acusados de roubar pedaços dos destroços. Ambos foram condenados a 6 meses de prisão. O amigo de Paul, Jim Fuff, relatou momentos finais aos repórteres enquanto estava no local do acidente. Paul disse: "Ei, vamos dar uma volta", e foi o que eles fizeram. Seu amigo continuou: "É estranho que Paul tenha feito seus filmes, ele viveu intensamente e partiu rapidamente. Ele amava a velocidade, os carros, e assim ele encontrou seu fim, e morreu em um carro veloz ao lado de seu amigo." Logo após o acidente, as autoridades começaram a investigar as possíveis causas do acidente fatal. Uma investigação pelo departamento do xerife do Condado de Los Angeles revelou que a velocidade desempenhou um papel significativo no acidente. Segundo os investigadores, o carro estava viajando a mais de 160 km por hora, em uma zona com limite de velocidade de 72 km. Além disso, as autoridades de colisão também consideraram a possibilidade de uma possível corrida de arrancada,
que poderia ter levado ao trágico acidente, mas não conseguiram localizar um segundo veículo envolvido. A família de Walker contratou especialistas em acidentes para investigar outra possível causa. Especificamente, eles investigaram pontos de referência chamados de bot dots, que são pequenas bombas de plásticos não refletivas usadas para demarcar faixas na estrada. De acordo com uma fonte com a qual a família entrou em contato, os especialistas em acidentes visitaram o local do acidente e retornaram com o que acreditavam ser uma teoria sólida. Segundo essa teoria, um carro em alta velocidade atingiu os marcadores de plástico, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo. Os pneus do Porsche vermelho estavam equipados com pneus de baixo perfil destinado a corridas, o que já tornava a carreira GT difícil de conduzir. Esse fator provavelmente agravou ainda mais o controle precário do carro. Além disso, relatos indicam que a Porsche havia emitido um memorando para concessionárias em 2004, alertando sobre questões de controle associadas à carreira GT, incentivando os motoristas a terem cuidados nas estradas. O funeral privado de Paul Walker ocorreu no sábado, dia 14 de dezembro de 2013, no Forest Lawn Memorial Park, nas colinas de Hollywood. Seus familiares e diversas fontes relatam que várias co-estrelas também estiveram presentes, incluindo Therese Gibson, Ludacris e Michelle Rodrigues. Rodrigues mais tarde postou no Twitter: "Disse adeus a um grande homem hoje. Um homem a quem nunca cheguei a mostrar o quanto eu amava. Seu espírito e coração de ouro permanecerão. Permaneça dourado, Pony Boy." Em 2016, a filha de Paul Walker, Meryl, com 16 anos na época, entrou em um processo por homicídio culposo contra a Porsche. Ela alegou que o design e os efeitos do carro contribuíram para a morte de seu pai. De acordo com o processo, o carro supostamente não possuía as características de segurança que normalmente teria encontrados em carros de corrida bem projetados ou nos veículos de entrada de baixo custo da Porsche. A falta dessas características teria supostamente causado o acidente. Além disso, as barras de reforço das portas laterais do carro teriam sido mal soldadas e feitas de um material mais fraco do que o normal usado em veículos comuns disponíveis no mercado. Após uma investigação minuciosa, os investigadores do Departamento do Xerife de Condado de Los Angeles confirmaram que a principal causa desse trágico acidente com um veículo único foi o excesso de velocidade, que não era seguro para as condições da estrada. Os pneus do Porsche se desgastaram, mas isso não fez o carro sair da estrada devido a problemas mecânicos. Além disso, não havia problemas anteriores que poderiam ter causado o acidente. Eles também afirmaram que ambos os ocupantes estavam usando cintos de segurança e os airbags foram acionados conforme esperado, quando o carro colidiu com um poste de luz e a árvore. De acordo com a Porsche, o carro que Paul estava dirigindo passou por alterações não autorizadas após a venda. Além disso, a Porsche argumentou que Paul estava ciente dos riscos potenciais associados à operação do veículo, já que era um usuário experiente e bem informado. Eventualmente, o processo movido pela filha de Walker foi resolvido após um período de 2 anos, com os termos de acordo sendo mantido em sigilo. Paul Walker era um entusiasta fervoroso de supercarros e conquistou grande admiração dos fãs por seu papel na popular série de filmes Velozes e Furiosos. No momento do acidente, ele estava envolvido na produção de Velozes e Furiosos 7, uma sequência que seguiu o sucesso de Velozes e Furiosos 6, lançada anteriormente em maio de 2013. Após a trágica notícia do repentino acidente de Paul Walker, a Universal Pictures imediatamente suspendeu a produção do filme. Além disso, eles anunciaram sua decisão de doar os lucros de Velozes e Furiosos 6 para a organização de caridade Reach Out Worldwide, fundada por Paul Walker. Uma medida tomada pela equipe visava manter o filme o mais próximo possível do plano original. Para concluir as cenas restantes de Velozes e Furiosos 7, os irmãos mais novos de Paul Walker, Caleb e Cody, assumiram o papel. Eles atuaram como dublê corporais de Walker e foram utilizados também em imagens geradas por computador. A produção de Velozes e Furiosos 7 foi finalizada e o filme encerrou com uma cena emocionante em homenagem ao seu querido personagem, Brian Connor. Apesar de sua trágica partida prematura,
A carreira de Walker não chegou ao fim abrupta. Vários de seus filmes foram lançados após o acidente, incluindo Brick Mansions e o seu último papel principal na série Velozes e Furiosos 7. Parte desses filmes foram concluídos após o seu acidente fatal. O papel de Walker como Brian Connor o tornou uma figura reconhecível no mundo dos filmes de ação, e ele será sempre lembrado por suas contribuições para a indústria do entretenimento. Além disso, após seu trágico acidente, inúmeras homenagens e memoriais foram organizados em sua memória. Walker tinha apenas 40 anos quando faleceu, mas apesar de sua partida prematura, o seu legado continua vivo através do seu trabalho e das lembranças que deixou para trás. Paul Walker sempre será lembrado como um ator amado e um verdadeiro entusiasta de carros. E obrigado a você por acompanhar essa história. Valeu, pessoal, por chegar até aqui. Se você quer mais histórias como essa sobre artistas, pessoas, figuras públicas, comente aqui embaixo. Eu quero. E não deixe de se inscrever no canal aí e ativar o sino, beleza? Valeu, pessoal, e até mais. Fui!